isso que ela tem essa condição, porque não existe cura, existe evolução, entendeu? Evolução. Porque se eu deixasse isso, acredito que hoje talvez ela poderia nem querer sequer falar, porque eles sabem falar, só que eles demoram para falar, eles demoram para andar. Gente, eu chamava ela, eu podia berrar do lado dela assim, ó. Ela não olhava. Hoje eu falo, Sara, ela foi mãe, entendeu? Oi, mãe, senhora, tá entendendo? Então, isso é muito bom, sabe? Então, as pessoas, as mães atípicas, elas deveriam. Eu sei que elas querem proteger os filhos, eu sei que elas têm medo que os outros vão fazer lá fora, só que a gente não é pra sempre. E a hora que essa mãe não estiver mais aí, e se essa mãe ficar doente, entendeu? É isso que eu falo. Sim, Miguel, ele tem autismo, porque o autista, ele é super, ele tem um hiperfoco, entendeu? Ele tem um hiperfoco. Mas aí, como eu tava falando pra vocês, assim, eu ficava pensando, tá, quando eu comecei a estudar o que era autismo, gente, eu pensei, tá, mas tem que ter uma solução pra isso, não é possível. Não, mas eu vou tratar ela como uma criança normal, né? E sim, poderia. Inclusive, tem terapeutas que às vezes me chamam para fazer live, entendeu? Porque elas têm muita dificuldade com as mães de autista, entendeu? E eu acredito que muito essa coisa que eles lançam muito na internet acaba causando muito medo nas mães. Só que elas têm que entender que o filho não é nosso, o filho é do mundo, né? Então, elas têm que entender que elas precisam deixar essa criança o quê? Funcional, entender? Se ela precisa deixar essa criança que seja uma criança funcional. Que quando ela estiver doente, ou se ela precisar ter que sair, que essa criança saiba se virar. Que é o caso da Sara hoje, entendeu? Que bom que ela te dá conselho, sinal que ela confia em você. Sim, Thiago. Ela me dá bastante conselho. Muito conselho, verdade. E tem muitas histórias, assim, que eu acredito que talvez seja por conta da condição dela, né? Acredito muito. Ela falava de uma vida passada e ela me questionava. Então, tipo assim, aí eu fui, né, criada numa igreja evangélica, né? Que foi a igreja da Assembleia de Deus. Então, eu não, né? Tipo, a gente não foi ensinado que existe uma vida passada e ela falava, né? E ela tinha muitas coisas. Acredito que talvez, né? Se existe uma vida passada, tudo bem. Mas se caso não exista, talvez seja da própria condição dela, sabe? Talvez seja isso. Ela falava do quarto dela antigo, ela falava da mãe dela, né? E e aí, agora hoje, assim, ela diz, não, que ela não lembra mais, tem muita pouca lembrança, mas ela não lembra mais, assim. Mas ela sabe que ela chegou a conversar comigo sobre isso, assim, né? Mas é isso, gente. E a Sarah é um presente, assim, sabe? De Deus. E aí veio o Ian, que não é autista. Que não é autista. E aí eu e a Sarah ficamos loucas dentro de casa. Porque ela era uma criança quieta, calada no mundo dela, né? Então, assim, não se ouvia muito falar, muito interagir. E aí o Ian chegou com tudo, renando, e eu não estava acostumada com isso. Gente do céu, vocês não têm noção. Eu não era acostumada com uma criança normal, entendeu? Normal que eu digo que não tenha nada, que não tenha TDAH, que não tenha nada, porque a criança não tem. E aí ele renava, e ele gritava, então eu já tava ficando meio doida, e ela também, ela dizia, meu Deus, mãe, essa criança grita muito, né, porque eles têm uma diferença muito grande. Tiago Rodrigues, Sara é um presente de Deus, que lindo. Então, Tiago, o nome dela é Sara Iane. Iane significa presente de Deus. Sara, né, é dama ou princesa, né, que é o nome hebraico também de Sara, que é bíblico. E Iane significa presente de Deus. Entendeu? E o Ian também tem um significado muito lindo, né, que é Ian Sebastian, que Ian significa que Deus é misericordioso,
que Deus tudo perdoa. Tem vários significados ali, mas tudo nessa mesma língua, né? Deus é misericordioso, que Deus perdoa, como se fosse um perdão, né? E Sebastião, que vem de Sebastião, né? Sara Iane, não Ane, Iane, Y-A-N-I, Iane. E que significa também, né? Sebastian, significa Sebastião, que significa o venerável. Então veio primeiro Ian, aquele, né? O Deus que tudo perdoa, o Deus que é misericordioso. É lindo se vocês pegarem o significado de Ian, e aí depois Sebastian, o venerável. Muito bonito. Eu gosto muito, assim, de falar do significado, né, do nome dos meus filhos, assim. E a Sara significa, né, Sara Iane. Iane significa presente de Deus. Entendeu? Ai, se eu ficar aqui, eu vou falando o tempo todo dos meus filhos, porque eu adoro falar deles, assim, eu amo eles. E é aquilo que eu falei pra vocês. Hoje, o maior motivo de eu ser uma mãe solteira, ou solo, uma mulher que não tenha um homem do meu lado, vamos dizer assim, entendeu? É por conta disso, né, que eu penso muito neles, né? Eu tenho muito medo, sabe, gente? Eu tenho muito medo. Porque a Sara, eu tive um cara, né, com quem eu namorei, e a Sara teve muito contato com ele. E daí ele, pra conquistar a Sara, ele dizia que amava ela e tal. E daí não deu certo. E ele nunca mais falou com ela, nunca mais mandou mensagem pra ela, nada. E daí ela dizia assim, pai dela, fulano de tal dizia que me amava, pai, mas ele não manda nenhuma mensagem pra mim. Você tá vendo? Isso daí me pegou muito. E aí tem gente que fala, ai, Michelle, porque a vida vai passando, vai chegar uma certa idade e tu não vai encontrar mais ninguém. Gente, eu não tô preocupada. Se eu tiver que morrer sozinha, eu vou morrer sozinha, entendeu? Tá tudo certo. Mas é aquilo que eu falei. Hoje eu tenho responsabilidades que são ele, né? Então, sim, Thiago, a Sara sentiu muito porque ela falava isso de vez em quando, sabe? Ela sentia falta dessa pessoa. E ela dizia, né? Dizia que me amava tanto e nem sequer uma mensagem. Então, imagina, ela não falava pra mim pra não me magoar. Ela falava pro pai, entendeu? Olha só. Né? Tipo, uma criança, mas falava, entendesse? E é isso, gente. Então, assim, eu contei um pouquinho pra vocês porque que eu sou solteira, sou sozinha na vida. Mas um dia, acredito que Deus ainda vai me honrar por tudo isso. Acredito muito nisso. Força pra Sara, pra você. Criança sente tudo mesmo. Sente. Sente mesmo. Sabe? Sente demais, sente. E ela tinha tanta preocupação comigo que quando eu engravidei, ela dizia, mãe, o que tu fosse fazer da tua vida? O que tu vai fazer da tua vida, mãe? Agora que eu tô crescida, agora que era pra você começar a viajar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela falava pra mim. Eu digo, não, meu Deus do céu, né? Mas é criança, né, gente? Vocês sabem como é que é, né? A preocupação dela comigo era esse. Que eu ia ter que passar por tudo de novo. Olha só a maturidade que eles têm. Por isso que eu falo. Quando tem uma criança autista na família, não subestime a capacidade dessa criança. Porque, gente, se a pessoa, eu sei que não é fácil, exige muito da gente, exige paciência, entendeu? Mas tem que ter limites, tem que ter controle. Ai, porque não dá pra dar limites no criança. Ai, gente, me dá assim. Eles sabem. E tem muita criança que usa disso, né? Então, tem que cuidar muito, muito, muito com isso. Gente, boa noite. Pra quem tava entrando aí, eu tava aqui falando, contando um pouquinho da história minha com a minha filha que é autista. E acabei não dando boa noite pra vocês, tá? Boa noite, sejam bem-vindos. Me seguem. Vai lá, curtam, né? Dá uma curtida lá, gente. Se tornem meus fãs, tá? Pra mim crescer aqui na plataforma. Porque eu sou nova aqui, eu quero crescer, quero conhecer melhor isso aqui tudo, né? E é isso, gente. É isso.
Tem muitas histórias pela frente, gente. E vocês não têm noção. Acho que você ganhou muitos fãs pela sua história. Real, gostei muito de ouvir. Que bom, Jurandir, obrigada. Ai, e assim, né, Jurandir ali, né, tipo, Ezequiel. Fala de onde, gato? Ezequiel fala de Santa Catarina. Concordo com o Jurandir, sua história tocou muita gente. E outra coisa, sabe, é, o que acontece muito é que a mãe, ela fica tão habitolada nisso, em questão da criança, quando ela tem um diagnóstico, tá? Que ela deixa o marido de lado. Então, tem muita separação. Tô vendo muitas mães se separando, não porque o casamento não deu certo, ou por uma coisa que ela simplesmente ela não vive mais aquele casamento, ela só vive para aquela criança. Não foi o meu caso, gente, tá? Meu ex-marido, pai da Sara, ele era dependente químico. E ele que saiu de casa. Eu lutei, mesmo depois, né, de a gente ter se divorciado, eu fiz 3 internação compulsória dele, né, juntamente com a mãe dele. Em 2019 eu deixei ele morar 9 meses na minha casa, pra ele poder se restabelecer, mas gente, assim, ó, não é fácil, tá? Não é fácil. E a gente tenta ajudar de todas as formas. Hoje já vai fazer 3 anos e meio, quase 4 anos que ele não usa nada. Mas usou muito, né? Machucou muito. A mãe dele era codependente, a irmã, eu era codependente. A gente fazia loucuras, né, para tentar salvar. Vocês sabem como é que é. Quem já teve uma pessoa, ou quem já foi, quem luta contra isso, contra o alcoolismo, contra a dependência química, né? Sabe muito bem do que eu tô falando, sabe? Então, meu casamento não acabou por falta de amor, por falta de ficar só